Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Vamos terminar a nossa série aqui, de 4. Se você é iniciante ou já tem fundos imobiliários, não perca essa série que eu estou montando aqui para você. Fala o primeiro aí de fundos de recebíveis, o segundo fundo logísticas, o terceiro eu falei de híbridos e hoje eu vou falar de corporativo. Bem diversificado, diluído e cada um com um objetivo aí para estar acertando aí. Lógico, isso aqui não é uma recomendação, mas é para vocês olharem como eu busco, como eu analiso, o que eu olho. Fica aqui comigo, Mais CQ Investimento. Vem! Lajes corporativas, o peso da carteira que eu estimei foi em 15%, mais ou menos. Vocês que olharam os outros 3 estão entendendo a lógica e a diversificação que nós estamos fazendo no fundo imobiliário para que você possa ganhar assim na média geral dele, ok? Você já tem lajes corporativas no seu fundo? Qual é a sua maior posição? Fala aí para mim. Qual é o objetivo das lajes corporativas comparado aos outros que eu acabei de fazer aí nessa sequência? Esse aqui eu busco potencial de crescimento do fundo e ativos bem localizados com alta qualidade e inquilinos sólidos. Este é o objetivo daqui. Então o que eu fiz? Eu fui lá no Status Invest, filtrei todos os fundos corporativos, cheguei aí nesses 4. Lógico, sempre aquela regrinha, né? Filtrando aí pelo patrimônio, liquidez diária, para que nós possamos visualizar. Só que dessa vez, acabei olhando nesses 4 e estudei os 4. Dos 4, eu vou falar aqui de 2. E o motivo, porque tem um que apesar de ele ter 21 ativos, ele tem uma taxa de vacância física, para mim, no meu caso, alta, que é 22,7. Mas tem um motivo aqui e uma janela, talvez, de oportunidade de entrada nesse momento. O primeiro foi o HGRE11. Qual é o maior desafio deste fundo? Lembra que ele, eu comentei com vocês, ele tem uma taxa de vacância física alta. Ele tem 2 edifícios que eles estão com 100% de vacância. Qual que é o risco dele? Lógico, não consegue alugar, o negócio vai explodir. Nós estamos trabalhando aí com um P dividido pelo VP, que é aquele cheiro, não é só o único indicador que eu sempre falo para vocês, para ver se ele está muito caro ou barato. Ele está barato, ele está abaixo de 1, mas ele é um fundão. Por quê? Ele tem aí, olha aí, os 2 na região da Vila Paulista, olhei todos dele e acho que os 2 piores, vamos dizer assim, neste momento, pela taxa de vacância, é esse que fica o Edifício Paulista Star e o Torre Martiniano. O Edifício Paulista Star, ele representa na carteira dele em torno de 10,4 e o Martiniano 12,05. Você vê que ele, o ABL deles, que é a área bruta locável, o Paulista é de 10.593 e o Martiniano é de 17.600. É muito grande para estar ficando isso. Então eu fui olhar um pouquinho mais o fundo. Vamos conhecer um pouco o fundo. Ele tem uma cota de mercado de R$ 150, um valor patrimonial de 169,34. O valor do fundo está em torno de 1,8 bi. Tem 107,442 de cotistas. O último rendimento dele foi de 0,67. Uma área total de 205.134 de ABL. Um dividend yield de 5,36. O retorno está dando negativo, porque esse período, com a taxa de vacância, eles fizeram algumas renegociações, e eu vou estar falando isso aqui para frente. A taxa de vacância física é 22,70 e a financeira 25,59 em decorrente de alguns ajustes. O fundo começou em 2008, em maio de 2008, tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor do mercado, já fez 9 emissões, e a administradora é o Credit Suisse. A taxa de vacância aumentou por alguns motivos. O primeiro motivo é a entrada de alguns conjuntos adquiridos do edifício Berrini One e o que está impulsionando a taxa de vacância
é aqueles dois edifícios que eu falei para você. Vou comentar o primeiro aqui do Torre Martiniano. Ele está na fase final da primeira fase da obra que eles estão reestruturando todo o prédio. Olha as fotos para vocês darem uma olhada aí. Então eles estão terminando essa obra, por isso que não está alugado. O prédio inteiro está sendo reformulado. Vai ter a fase 2. A fase 2 é o que refere-se. Eles vão estar construindo um anexo para poder abrigar os subsolos dele. Então vai estar colado uma grande melhoria aí para estar trazendo inclusive bons inquilinos. Então tem um motivo específico para isso. Nós temos que olhar então o caixa desse cara para ver como é que está. Se nós olharmos o último relatório divulgado por eles, que foi lá em janeiro, eles tiveram um rendimento anunciado de 7,917 milhões de resultado contra o dezembro de 10,487. Qual foi a diferença disso aí? As despesas imobiliárias em janeiro, que eles andaram efetuando algumas compras, alguns ajustes, dobrou comparado a dezembro. E o ganho de capital que eles tiveram também, que isso acabou ajudando, foi de 3,708 milhões de ganho de capital e em dezembro ele não teve esse ganho de capital. Então está um fundo controlado. Então vamos olhar o resultado do fundo por cota. Olha o histórico disso. Apesar dele ter distribuído 0,67 por cota, ele ainda tem um saldo ainda de 0,90 para distribuir. Então ele está segurando o caixa disso. E ele aumentou, inclusive, os acertos para que tenha uma rentabilidade um pouco melhor referente ao que está todo isso. Vamos olhar então os empreendimentos por percentual de ativo imobiliário. Olha a lista como é que está. Sendo que o Martiniano e o Paulista Star é aqueles que eu falei que eles representam. Um representa 10,4, o outro 12,5, né? Mas nós temos outros que eles já estão separados aqui por torres corporativas, lajes individuais, lajes de participação. Então, ele está diversificado com relação a esse percentual de ativos que nós conseguimos visualizar. Aonde essa galera está? Onde eles estão? Eles estão presentes em São Paulo, em Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Tem 21 ativos. Desses 21 ativos, eles estão com 42 contratos assinados, né? E se você olhar, vou deixar a lista aqui, ó, dos 21, quem são, aonde estão, a localização e o nome dos edifícios para que você possa visualizar aí. Qual que é uma das partes mais importantes que eu sempre falo aqui? O índice de reajuste do contrato. O índice de reajuste do contrato desse fundo é IGPM em 81,5 e IPCA em 18,05. Então está casado sim uma possível alta do IGPM para poder estar vindo. Beleza? Fundo 1 matado, vamos para o 2. O 2, eu estou muito mais preocupado na valorização, na potencialização do crescimento dele. Uma oportunidade também de entrada como esse, que nós acabamos de falar que ele está descontado. É o PVBI11. São ativos de alta qualidade ímpar, localização privilegiada. Então foi o que eu acabei buscando para ver o que é de diferencial, o que pode estar crescendo disso. Eu acredito que esse fundo ele está bem posicionado em decorrência da retomada do mercado dos escritórios que podem ser. Sempre falei lá no meu canal do Instagram, quem não me segue, mais CQ Investimentos, cowork, home office, isso não vai matar. Aos poucos vai estar voltando, vai ter um acerto, vai diminuir, sem sombra de dúvida, mas os escritórios vão continuar. E aqueles que tiverem com um preço melhor, com uma adaptação melhor, com um custo-benefício melhor, vão continuar ganhando. E isso está acontecendo com esses fundos. Você vê que o primeiro que nós falamos, ele está reformulando um prédio inteiro lá. E segundo alguns estudos, este fundo ele vai distribuir em torno de 5,5 de dividend yield em 2021. Então é um dividendo razoável. Ele é recente. Ele nasceu em 29 de julho de 2020, o administrador é o BTG Pactual, o gestor é o VBI Real Estate Gestão. Vou deixar aqui ó,
o site deles para que vocês possam acompanhar o fundo também. Tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Tem 21.327 cotistas, vem crescendo esse fundo. A primeira oferta pública dele em cotas, eu falei, foi feita lá em 29 de julho. O valor do mercado hoje, o valor da cota de mercado dele está 99,24 e o valor patrimonial 96,49. Está muito próximo. Por ele estar crescendo, então de repente é uma janela. Ele tem, na verdade, 2 edifícios. O primeiro é o edifício Faria Lima, 4.440. O que ele tem lá? Ele adquiriu 50% da fração ideal dele, com uma área bruta locável de 22.112. Os locatários do segmento dele, e aí você tem, por isso que eu falo, o potencial, tem que ficar olhando sempre, setor financeiro, tecnologia, seguros, advocatícia. O segundo edifício dele é o edifício Park Tower. Lá ele adquiriu 100% da fração ideal, com uma área bruta de 22.340, 100% locado para Prevent Senior, que é o que está crescendo aí. Então ele tem uma estrutura grande, uma acessibilidade até para estar aumentando tudo. A última distribuição que ele teve de proventos foi de 0,49103567, foi um pouquinho já acima dos outros meses. Lembrando que ele começou lá em setembro do ano passado, né? Então ele tá adquirindo, ele está fazendo coisas, ele está investindo em coisas, então ele está começando a melhorar isso. E nós temos que ficar ligado, então, já que ele começou, ele comprou de terceiro, vamos olhar os vencimentos dos contratos do cara, né? Então, acima de 36 meses, tem 86,48% dos contratos a vencer. De 6 a 9 meses, 8,72. E de 21 a 24 meses, 2,19. Isso dá aproximadamente um pouco mais do que 98% de todos os contratos, que é um vencimento confortável disso. E eles estão indexados, esses contratos são indexados pelo IGPM. Então, se o IGPM continuar explodindo do jeito que está, nós vamos se beneficiar com isso. Falei do segmento dos inquilinos, agora vamos falar quem são os principais inquilinos. E como vocês viram, então, um dos edifícios dele é a Prevent Senior. A Prevent Senior representa 65% do portfólio dele. Teoricamente, é um risco, seria até um risco, mas como ela está entrando, ele está fazendo tudo isso e o fundo começou a nascer, ele vai começar a adquirir outros edifícios também, então esse valor acaba diminuindo. Mas 65% é a Prevent Senior, depois nós temos aí a Crédito Agrícola, nós temos aí o China Construção Bank, tem o UBS, então ele está assim pulverizando aí o seu percentual de receita. Bom, vamos ver como é que ele está o caixa dele, né? O último caixa dele divulgado, ele tem lá quase 138 milhões ainda no caixa. Está confortável para esse início de construção do fundo. Vale a pena você dar uma analisada, inclusive nessa série, ver como eu pulverizei isso, segmentei ele para que você possa tomar a decisão. A decisão sempre é sua, não é uma recomendação, lembre-se disso. Mas a decisão sempre é sua e aqui te dá, sim, um parâmetro para que você possa decidir colocar ou não na sua carteira. Então, falei, fundos recebíveis, ativos logísticos, híbridos e corporativos. E por que eu não falei de shopping, fundos e fundos? Porque nessas séries que eu falei, já tem alguma coisa disso. Então, não vou fazer sobreposições. Beleza? Se você ainda não é inscrito aí, se inscreva aí no nosso canal, MyCQ Investimento aí, e nos siga lá também, lá no Instagram também. Forte abraço. Tchau!